Fala galera, tudo bem com vocês? Gabriel Xavier aqui para mais um vídeo bacana, para mais uma dica de história, para você estudar história pro Enem, tá? Você que gosta de ciências humanas e tal, se liga nessa dica de hoje porque vai mudar a forma que tu pensa quando tu tá estudando história, tá bom? Então se liga nessa dica e antes de ir pro vídeo, queria agradecer os views, os likes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, me ajuda demais. E vamos que vamos pro vídeo. Gente, seguinte, história no Enem, como qualquer conteúdo, né, existem bizus para você se ligar e você mudar a perspectiva de como você estuda para o Enem. E história não é diferente. O que eu tenho para falar para você hoje nesse vídeo é um segredo, né, que, enfim, eu aprendi na prática, na verdade, isso me ajudou muito a estudar tanto para o Enem lá em 2013, 2012, 2013, como também me ajudou a estudar na universidade, que é o seguinte: o problema de se estudar história, o problema da gente achar a história chata, é porque a gente estuda história errado. Pô, como assim, Gabriel? É isso mesmo, a gente estuda errado. Coloca na cabeça de você uma coisa: existe um negócio chamado história tradicional. É um conceito. História tradicional. Geralmente é uma história chata que diz pra você que você tem que aprender as datas mais importantes, de Tiradentes, Inconfidência Mineira e não sei o que, e capitanias hereditárias. Sabe, eu tô trazendo aqui alguns conceitos pra gente perceber como é difícil lembrar dessas datas. Não é verdade? E é chato, gente. E você está estudando errado. Por quê? O que é que o Enem cobra nos conteúdos de história? Ele cobra períodos. O Enem, gente, é uma prova de contextualização. Não é verdade? Se ele vai falar de um período histórico, ele vai contextualizar. E às vezes, o contexto que ele está trazendo nem é o objetivo da questão. Como assim? Bugou de novo? Bora lá. Imagina que tu tá fazendo uma prova, a prova do Enem, e aí tu pegou uma questão que tá falando de São Paulo no século XIX, né? Que é quando começa a modificar um pouco a questão da mão de obra, chega muito imigrante, italiano, alemão. E aí o assunto central dessa questão seria o quê? A economia paulista. A galera tá vindo da Europa para trabalhar, desenvolver São Paulo. Só que da economia, o Enem consegue distrair daí uma discussão, que é a discussão que você tem que se ligar, que geralmente é sobre, por exemplo, trabalho análogo à escravidão. Por que não? Percebe como o Enem brinca com essas coisas? O segredo que eu tenho para te falar é o seguinte: você não pode estudar a história fixando datas ou personagens principais. Você tem que entender os conceitos. Você tem que entender o que aconteceu nos períodos da história do Brasil ou, quiçá, na história geral. Como assim, Gabriel? Calma. Então bora lá. Seguinte, te interessa saber que Portugal chegou aqui, né, de boa, né, ia para Índias, né, as Índias Orientais, pum, chegou aqui na América, se instalou no Brasil. Te interessa saber que isso aconteceu em 1500 e alguma coisa? Não. O que é que te interessa? Se liga no bizu. É saber que a partir do contato europeu com os povos originários, que a gente passou a chamar de indígenas, houve um processo violento chamado de colonização. Parece clichê, parece, colonização sei o que é. Será que sabe? Será que você sabe que a colonização se deu de uma forma violenta, onde o europeu subjugava o povo, os indígenas, do aspecto religioso, no aspecto do trabalho, no aspecto cultural? Você sabe que colonização é isso? Né? Você entende que a Igreja Católica, sobretudo, né, a coroa portuguesa, com aquela questão do direito natural, de que Deus escolheu o rei para ele dominar, enfim, os povos bárbaros, né, que ficou conhecido assim. Você sabe que o conceito de colonização é esse, né? Então, quando você entende o conceito, se você entender o conceito de colonização, você vai entender todo um processo que aconteceu na América do Sul, na América Latina, na América do Norte, Estados Unidos. Então, a gente vai entendendo que, na verdade, o conceito e os períodos históricos são mais importantes que datas e personagens principais. E aí eu estou falando da história tradicional. Então, se você está estudando, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, ditadura militar, que é um tema
que, pelo amor de Deus, todo mundo gosta, né? Perceba, quando você está estudando Era Vargas aqui no Brasil, né? Vamos pegar o Era Vargas aí, sei lá, vamos colocar Revolução de 30, né? Revolução de 30 e o Vargas fica até 45, né? 30, 45. Presta atenção. Em 33, o Hitler chega ao poder na Alemanha. Em 45, a Segunda Guerra Mundial acaba lá na Rússia, né? Digamos assim, perde muita força naquele avanço em direção à Rússia. Então, quando você está estudando Era Vargas, você consegue estudar de forma concomitante, ou seja, no mesmo tempo, a Segunda Guerra Mundial. Até porque aqui no Brasil esse negócio se popularizou muito, né? A questão da Olga Benário, a questão da invasão comunista, né? O Vargas, assim com os norte-americanos, o exército brasileiro indo para a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, eu não preciso saber quem foi o Vargas, propriamente dito. Eu preciso entender o que foi que aconteceu no período do Vargas. Então, esse vídeo não é sobre o conteúdo de história propriamente dito, mas é um bizu que, se você pegar, eu garanto que quando você estiver estudando, você vai deixar de ficar preocupado com coisas que não importam e você vai começar a olhar para as coisas que realmente importam. Então, estudar a história pro Enem, história, tá? É entender os conceitos, é entender os contextos, tá? Brasil colônia, Brasil império, primeiro, segundo reinado, República Velha, o militarismo. Qual o papel do militarismo? Eu falei isso no vídeo anterior um pouco, né? Citei o Deodoro, citei o Campos Salles, enfim, o Floriano Peixoto, né? Exemplo, quando você está estudando a República Velha, aí você está estudando a Guerra de Canudos, né? Antônio Conselheiro, Floriano Peixoto, militarismo, república. Então, gente, tá tudo interligado. A magia da história é que tá tudo interligado. As coisas acontecem em espaços diferentes ao mesmo tempo. O teu erro é focar em uma só coisa e não perceber que aquilo está interligado. Exemplo mais claro que eu dei aqui nesse vídeo, eu acho que foi o da Era Vargas e da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então o bizu era esse, tá? Qualquer dúvida, coloca no comentário, enfim, compartilha, curte, deixa like. Se não é inscrito ainda, né, novamente se inscreve, tá? Agradeço demais, o canal vai, né, enfim, o YouTube vai entendendo que o vídeo está sendo legal, está sendo consumido e eu agradeço de coração e vamos que vamos, tá bom? Então até o próximo vídeo com outro bizu e depois a gente começa a entrar em conteúdos propriamente dito, tá bom? Então, gente, valeu, abraço, se cuida.